Queridos, bom dia, é um privilégio, uma honra, um prazer, um certo temor que a gente tem o tempo juntos aqui, de compartilhar da palavra de Deus. Realmente o tempo se esticou um pouco, mas eu queria rapidamente comentar um pouquinho sobre o ministério. Eu tenho visitado os grupos junto com a minha família, os GPS, os grupos, os pequenos grupos, e ali a gente tem compartilhado com um pouco mais de tempo a respeito do ministério, mas como alguns talvez eventualmente não participam num grupo pequeno, e eu espero que depois da palavra que nós vamos ter hoje, você se anime a participar. Nós já fomos em 3 e o desejo é continuar em cada um deles, e a Conde tem 23 grupos que se reúnem, e acho que tem um filme chamado Fragmentado, Se a gente pudesse dividir em 23 e participar um pouco em cada um, seria bom demais. Mas eu queria compartilhar com vocês rapidamente, 22 anos já morando na cidade de Benevides, ali próximo de Belém. Trabalhamos com a Palavra da Vida. A PV Norte trabalha em 3 áreas de atuação, uma que nós chamamos de Alcançar, que tem a ver mais com impacto evangelístico, vários ministérios funcionando aí. Nós temos um colégio lá também que funciona. Então são ministérios que visam levar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem. O colégio tem sido uma grande ferramenta, acampamentos, clubes bíblicos, day camps, outros ministérios que vocês conhecem um pouco até aqui, que o PV Sul tem desenvolvido aqui também. Então esse tem sido uma das frentes que o Palavra da Vida desenvolve. Um segundo aspecto é a área de treinamento. Então há um interesse da pessoa que tomou uma decisão por Cristo Jesus de se preparar um pouco melhor. Então nós temos o Instituto Missionário, temos o CTL que funciona aos sábados, mestrado, doutorado. Doutorado é uma parceria com Dallas, nos Estados Unidos. Eles têm vindo dar aula lá na nossa estrutura também, tem sido muito bom isso aí. Então é a questão de realmente preparar obreiros, pessoas que estão pensando em ir para o campo missionário, trabalhar, se preparar. Esse ano estamos com 118 alunos em regime de internato, é a maior quantidade que tivemos dos últimos anos, e Deus tem sido muito maravilhoso nisso aí também. Então, alcançar, treinar, e um terceiro aspecto é a questão do envio. Nós temos uma outra base no interior do Amazonas, com uma missão, braço do Palavra da Vida, é uma missão do Palavra da Vida, chamada Seara, Serviço de Evangelismo, e esse serviço de evangelismo e assistência aos ribeirinhos da Amazônia tem feito um trabalho então ali naquela região e mapeando essas necessidades. E assim que os alunos, alguns saindo de formação do seminário, que têm o desejo, o interesse de trabalhar na região amazônica, a gente tem isso mapeado, e lá então os ministérios voltam a acontecer novamente. A gente vê aqueles ministérios lá do Alcançar voltam a se repetir através de acampamentos que são feitos na região e outros impactos evangelísticos, e também a parte de treinamento. Os ribeirinhos são treinados nas suas comunidades para trabalharem nas suas comunidades, os locais ali sendo treinados para servir então onde Deus os colocou. Para isso precisamos de alguns instrumentos de trabalhos naquela base ali um pouco diferente do que às vezes a gente tem em grandes centros urbanos. Essa aqui é parte da equipe do PV Norte lá de Benevides. Aqui nós temos parte também da equipe que trabalha lá na outra base no Amazonas. Então, orem por nós, orem por esse trabalho, por esse ministério. Se você quer saber um pouco mais, você tem 2 opções. Pode conversar conosco, ou você pode participar em algum grupo de discipulado, que nós vamos estar participando aí em alguns durante esse semestre. Tá bom? Isso é um pouquinho então de uma forma bem rápida. É difícil resumir tanta coisa e 20 anos de trabalho ali em tão pouco tempo, mas é assim, e nas conversas a gente vai andando um pouquinho mais. Mas eu queria compartilhar com vocês hoje de manhã alguma coisa que Deus tem colocado no coração a respeito desse tema de estarmos juntos, de andando juntos pela mesma causa, por aquilo que Deus tem colocado no coração dessa liderança. Isso vem fruto de conhecer, de ver a situação, de ver o momento que a igreja está passando, e à luz das Escrituras então definir o que significa isso, de estar juntos e lutar juntos pela mesma causa. Então esse conceito de juntos, de
estar juntos, fazer juntos por uma causa. Nós estamos juntos em função de algo maior do que eu, algo maior do que os meus desejos pessoais. Nós estamos debaixo de algo maior. Esse é um conceito bíblico. As Escrituras falam muito a respeito disso. Nós podemos olhar alguns conceitos que não são bíblicos, antibíblicos, e que vêm talvez contrário a essa ideia que a própria Escritura desenvolve. Por exemplo, cara, cuida da sua vida. Quem é você para vir falar alguma coisa a respeito da minha vida? Esse não é um conceito de juntos nas Escrituras. Um dia a Camila, rindo, ela me chamou para ver alguma coisa, ela falou: Cipe, olha isso aqui, né? É um conceito não bíblico, pacto pela vida, né? Como assim, Cipe? Tinha um meme ali que é famoso hoje em dia, os memes, né? Pacto pela vida. Eu cuido da minha e você cuida da sua. Esse não é um conceito de pacto pela vida e não é um conceito bíblico. Nós somos chamados a um relacionamento. Um outro conceito bíblico, não bíblico na verdade, é deixa eu procurar uma igreja melhor. E algumas vezes, queridos, com algumas pessoas que nós temos acompanhado, e vocês vão me permitir de falar um pouco a respeito disso, porque não é o contexto aqui que eu estou. Apesar de a gente saber da história de um outro que saiu da igreja, não é nesses que eu tenho pensado, mas o nosso tempo maior não é aqui, é lá no norte. E lá nós temos tido algumas experiências de pessoas que simplesmente, por motivos não corretos, acabam deixando a sua igreja local, a sua igreja ali onde estão inseridos, porque querem achar uma igreja melhor. E eu fico pensando em alguns aspectos. A pessoa não está tratando algumas coisas do seu coração, ela está indo para um outro ambiente, ela está levando o seu coração não tratado para lá. E se era uma igreja melhor e recebeu a pessoa por motivos errados, talvez a pessoa saiu pelos motivos errados da sua igreja, eu tendo a pensar que talvez aquela igreja melhor, talvez não vai mais ser tão melhor assim, porque está recebendo agora uma pessoa com o coração não tratado. Nós temos que entender também o que significa igreja, o corpo de Cristo. Nós temos certas semelhanças, porque nós somos seres humanos. Lutamos com certas dificuldades, então nós temos semelhanças em muitos aspectos, porque somos, seres humanos, mas também somos muito diferentes, às vezes, naquilo que nós pensamos. E Deus, então, tem o desejo de catalisar, de trazer para si, para um relacionamento consigo, com Deus, em primeira instância, pessoas, às vezes, que apesar de algumas semelhanças, têm ideias tão diferentes de mundo, de outras coisas, e trazer então para um mesmo pensamento em Cristo Jesus. Há um interesse por parte de Deus, então, que esse ministério, a chamada noiva de Cristo, a igreja, funcione, e cada pessoa é uma peça, uma chave importante. Quando eu escutava um pouco disso na minha adolescência, a respeito dessa importância, às vezes os pastores falavam: olha, quando uma pessoa, um membro da igreja se ausenta, não participa, se afasta, o corpo todo sofre. E eu ficava pensando: nossa, fulanos foram embora, ciclano foi embora, eu nem senti tanto a falta deles, como assim? Mas o fato é que quando nós temos proximidade, nós sentimos falta. Lá no Palavra da Vida, cada ano nós temos uma formatura, uma quantidade grande de alunos vão embora, e assim que termina a formatura, isso tem sido histórico já, eu vou para minha casa, não cumprimento muito o pessoal. É muito triste você andar 4 anos com uma pessoa, você desenvolver uma amizade, pessoas que às vezes têm um laço maior do que os laços de sangue, e daqui a pouco vão embora. Os nossos alunos, eles têm uma vida útil para nós em termos de relacionamento, de proximidade, que dura aí 3, 4 anos. E a gente faz ótimos amigos, e daqui a pouco eles vão embora no sentido de ir para um outro local, E aí realmente a gente sente a falta que uma pessoa faz. Qualquer tarefa que nós realizamos também é usada em prol do reino de Deus. E a sinergia da vida cristã, do nosso relacionamento com Deus, é isso. O que seria da Conde se não fosse o envolvimento
de cada um fazendo a sua parte, né? O 1 mais 1 não é 2, mas são 3. Há uma potencialização das atividades, dos ministérios, da vida com Cristo, quando nós andamos juntos. E queridos, a igreja local é uma mesa onde cabem todos. A igreja local, o ministério que nós podemos desenvolver, o que nós podemos nos envolver com o Deus da obra e também na obra de Deus, tem espaço para todos. Somos muito ecléticos no sentido dos trabalhos que são feitos. A igreja não é uma democracia, a igreja é uma teocracia, e na teocracia de Deus, ele disse, há espaço para todos, para todas as tarefas. Eu queria listar rapidamente que alguns pastores aqui da nossa igreja comentaram, algumas coisas que eu lembro de algumas pregações. Essa foi a foto do nosso culto de envio, isso tem quase 20 anos atrás. Pastor Daniel Reis, numa das pregações aqui na Conde, eu lembro que ele falou que a igreja que vai sobreviver aos próximos anos é a igreja que investe em relacionamentos. Porque se for por conforto, o que me faz um domingo de manhã sair de casa, sentar num banco de madeira? Alguns anos atrás não tinha nem esse estofadinho, né? Agora o Ciro está sempre aí colocando um estofadinho atrás do pessoal de mais idade, né? Da boa idade aí, das grávidas. Se é por conforto, eu fico na minha poltrona em casa, eu não venho para a igreja. Se é pelo ar-condicionado, eu também fico em casa. Eu durmo mais. A igreja não é o fato de conforto, mas é pelos relacionamentos com Deus, em primeira instância, e uns com os outros, que nos anima muito. Pastor Ebenezer Bittencourt, uma vez deu um treinamento aqui na igreja, eu acho que era da CEPAL, ou CEPAL, uns cartõezinhos, não sei se alguns lembram, né? Motivando e mobilizando seus colaboradores. E um dos cartõezinhos contava a história daquelas pessoas que constroem os aviões da Embraer, ali, acho que em São José dos Campos, e o primeiro voo inaugural de toda a aeronave, todos os envolvidos na produção daquela aeronave, eles sentam dentro do avião e eles vão no primeiro voo. E o que ele queria dizer com isso é o seguinte: pessoas gostam de sustentar o que elas ajudaram a criar. E a igreja ela é eclética no sentido de que há espaço se você se dá o desejo de ocupar um espaço, alguma atividade. Jorjão, desde o começo, quando a gente chegou, ele falou, cuida, porque o pessoal vai te chamar para isso, para aquilo, todo mundo precisando de ajuda. E é isso, todos os ministérios querem crescer, querem desenvolver, e há muito espaço para isso. Eu lembro de umas conversas em 2017, com o pastor Daniel Lima, não tinha nenhuma foto com ele juntos, então a gente pode resolver isso aí nos próximos dias. Mas ele falou, olha, quando o pecado sai da sua vida, precisa ser preenchido por outra coisa. E ele citou alguns exemplos. Por exemplo, vamos imaginar um homem que traiu sua esposa, ele estava tendo um relacionamento com outra mulher, ele se arrepende, e aquilo que as suas emoções que estavam envolvidas naquele outro relacionamento, ele agora não tem mais isso, ele precisa ser preenchido com o quê? Com as coisas de Deus e com a sua esposa. Vai passear com a sua esposa. Timóteo fala, olha, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Então, como é que eu fujo das paixões da mocidade? Eu me afasto, eu vou seguir agora a justiça, mas eu vou andar com a turma de Jesus. Aquele que mentia, não minta mais. Como é que você não mente mais? Falando a verdade. Você tira a mentira da sua vida e você encaixa a verdade. Aquele que furtava, não furte mais. O que você faz agora? Você trabalha, você produz com as suas próprias mãos para você acumular e ter no dia da necessidade. Não é isso que o texto diz. Ele diz, olha, você vai produzir para ajudar o necessitado. Então nós percebemos isso dentro do contexto da igreja local. Samuel tem tratado conosco os últimos 2 domingos, no domingo retrasado, quer dizer, ele falou sobre marcas primitivas da igreja, Atos 2, 42 a 47, dessas marcas da igreja. E domingo passado, muito bem desenvolveu aqui a ideia de uns aos outros. Então, em Atos 2, né, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, desapego, o que é meu não é meu, é de Deus, e se tem irmãos precisando, nós vamos distribuir. Alegria, singeleza de coração, louvando ao Senhor, eu vejo isso como gratidão.
E sabe que o povo olhava e dizia: oh, legal isso aí. Olha esse relacionamento que eles têm. Podem não aceitar, mas de alguma forma se tornou um motivo de que o povo olhava com atenção. E Atos 2:47, a parte final do versículo, ele diz, do lado divino disso tudo, a responsabilidade divina, que dia após dia pessoas iam sendo salvas. Nós temos uma responsabilidade, fica muitas vezes essa luta entre a responsabilidade humana e aquilo que é de Deus, tudo parte de Deus. E Deus, na sua soberania, falou: tem uma parte que agora eu espero de você. Diligência, arregaça as mangas e vamos trabalhar. Vamos andar com isso aí. E as pessoas começam a se converter e a coisa começa a crescer. Temos conhecido algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande com igrejas que crescem, né? Igrejas grandes demais, traz problemas, começa a ter que fazer 2 cultos, 3 cultos por domingo, não tem mais onde enfiar a gente, e dá sujeira, e vem isso, e os problemas aumentam, e aí começa a se ter alguns questionamentos, e eu acho que a gente está fazendo o questionamento para o lado errado. Não é o questionamento para a igreja que cresceu e agora traz algumas dificuldades, mas pensa naquela pessoa que foi atingida pelo Evangelho, pergunta para ela se o investimento não valeu a pena. Grupo M, Escola e Ministério de Música e Evangelismo, Palavra da Vida, uma vez em Castanhal, muitos anos atrás, fizeram a programação, um apelo, e um homem veio à frente. Eles estavam acostumados, porque é um impacto evangelístico, a igreja costuma sempre convidar, as igrejas, né? Costumava convidar muitas pessoas, sempre um grupo grande de pessoas tomando uma decisão, e um homem veio à frente. E às vezes o questionamento: poxa vida, valeu a pena esse impacto evangelístico? Será que valeu o investimento? Nossa, tanta coisa que a gente fez para uma pessoa. A pergunta é errada. A pergunta tem que ser para aquele homem e dizer o seguinte: olha, nós investimos tanto para estar aqui. E eu te pergunto, valeu a pena? Vai dizer que para ele não valeu a pena. E a história é longa porque ele descobriu a traição da esposa, com o amante, com uma arma na cintura, passa em frente à igreja para ir liquidar os dois, escuta. O Marcos Reis, filho do Daniel Reis, cantava nesse grupo naquela época. Ele escuta a música, volta, entra, se senta, entrega a vida para Jesus, entregou a arma. O pastor, parece com a liderança da igreja, foi entregar essa arma na delegacia depois. E a pergunta é: para ele valeu a pena todo o investimento? Valeu. O Senhor vai acrescentando. E de repente você se pergunta, né? Como que nós podemos trabalhar e nos envolver um pouco mais? E a Conde tem um ministério muito joia, muito legal, muito querido, que eu queria mais uma vez bater na tecla com vocês hoje de manhã, que são os nossos GPS, né? Os pequenos grupos. E eles crescem, queridos. Pessoas se interessam de ver o que significa esse relacionamento que nós temos. 2 problemas acontecem quando o grupo, o GPS cresce. O primeiro problema é que nós precisamos o quê? Vamos lá, ok. O grupo divide. Bom, talvez é a palavra errada, né? Alguém falou a palavra correta, talvez eu escrevi errado. Ele multiplica, né? Há uma necessidade, então, de expansão. Eu sei que não é muito gostoso. Por quê? Porque a gente gosta das pessoas, a gente desenvolveu a amizade com essas pessoas. Mas um segundo motivo é que a quantidade de pecadores aumenta também, porque igreja é isso. É um bando de pecadores que se reúne dizendo: vamos pecar menos. E quando um grupo, um GPS, cresce cada vez mais, não há dúvidas que aumenta a quantidade de pecadores e nós precisamos tratar, e alguns não estão às vezes na mesma caminhada cristã, eles estão iniciando, e nós precisamos começar com aquela pessoa do zero, aquele leitinho, né, que precisa ser dado para cada vez poder se dar um alimento mais sólido. E talvez você se pergunta: ok, Cip, eu entendo, eu quero investir em relacionamentos, eu quero participar mais, eu quero deixar o pecado de lado, ser cada vez mais cheio pelas coisas de Cristo. Eu quero essa comunhão com uns com os outros. E como que eu posso fazer isso? E eu convido você, querido, a abrir a palavra de Deus em Esdras, capítulo 7. Esse homem, Esdras, nos dá algumas orientações à sua vida. Esdras, capítulo 7, nós vamos ler só o versículo 10. Como o exemplo de Esdras nos ajuda nessa questão de relacionamento uns com os outros,
partindo da minha própria vida. Esse é um exemplo que Esdras nos dá. Esdras, capítulo 7, eu vou ler o versículo 10. O texto bíblico diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu vou ler de novo. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esdras está olhando para nós, para o nosso coração, é isso que ele vai fazer, nos dando algumas orientações que eu quero chamar da igreja que é verdadeiramente igreja. O povo estava 70 anos no cativeiro babilônico. Deus falou: vocês vão trabalhar 6 anos, no 7º deixar a terra descansar, e por muitos anos isso não foi feito, e Deus falou: ok, por cada ano que vocês não deixaram a terra descansar, vocês vão ficar 1 ano no cativeiro. Primeiro começou com os babilônicos, depois o Império Persa dominou a Babilônia, e Ciro então convoca ou permite o retorno dessas pessoas que estavam em cativeiro para Israel. Tivemos 3 retornos, só rapidamente. Zorobabel vem cuidar mais da parte do templo. Esdras tem mais um quê de espiritual, um levante espiritual para o grupo. E um terceiro retorno, então, Neemias vem cuidar da parte do grupo. Dois parênteses em relação a isso. Os 3, tanto Zorobabel, quanto Neemias e Esdras, eles cuidam dessa parte de uma reforma espiritual no povo. O templo não foi apenas uma reforma física, no templo físico. A construção do muro, construir aqueles muros em 52 dias, tendo uma pá de pedreiro na mão e uma espada no outro, não era algo que os homens poderiam fazer isso sozinhos. Então, eles vêm cuidar disso. Um segundo parênteses que eu queria comentar. Queridos, é sempre mais difícil reconstruir do que manter. Para tudo na vida. Pensa uma obra que você tem, que você cuida dela, você cuida para não haver infiltração, e de repente, se não há esse cuidado, se não há essa manutenção, há infiltração, se corrompe. Tem engenheiros aí que talvez poderiam falar até melhor a respeito disso, e de repente se fala o quê? Joga tudo para o chão, agora o gasto é maior, nós vamos ter que reconstruir. Quando nós pensamos isso, por exemplo, num casamento, quando nós pensamos na criação dos filhos, na educação dos nossos filhos, reconstruir algo que quebrou, especialmente quando nós falamos de vidas, é muito mais difícil do que manter. Nós precisamos abrir os olhos para manter aquilo que Deus já tem nos dado. Esdras dispõe o coração, é o que o versículo 10 aqui do capítulo 7 fala. Algumas outras versões falam que ele havia preparado, ou dedicado, ou decidido. Num certo sentido, entra a responsabilidade que Deus deu para ele, mas é uma responsabilidade dele, humana, uma predisposição em cuidar do seu coração. De olhar para esse bandido, se podemos falar assim, que mora dentro de nós, e dizer: coração, você vai ser preparado. Eu vou preparar o meu coração a arar a terra para aquilo que Deus tem para realizar através da minha vida, por graça e misericórdia dele. Historicamente, à luz das Escrituras e também a experiência que a gente tem visto na vida da igreja, na história da igreja, nos dias de hoje, muitas pessoas é o quê? Eu já sei. Tivemos um casal muito próximo de nós, muito querido, não mora aqui no estado, não estou falando de nenhum de vocês, mas em algum momento a esposa falou: não, Daniel, sabe o que é? Funciona mais ou menos o seguinte: quando o pastor chega lá para pregar e ele fala: abram sua Bíblia no livro, a gente já sabe o que aquele livro fala, o que aquele versículo fala. É tão desanimador, não dá uma vontade de ir para a igreja, porque a gente já conhece tudo que a Bíblia já ensinou. Então, um versículo na Bíblia que diz que a palavra de Deus se renova a cada manhã, então a Bíblia tem alguma mentira, né?
Há outros, e às vezes precisamos tratar como criancinhas, né? Mas todo mundo faz. O que tem? Todo mundo faz. Olha, Cipe, você tem que entender que os tempos mudaram. Eu tenho tido algumas discussões com o pessoal que trabalha com o Ministério Jovem. Olha, nós estamos respondendo perguntas que os jovens fizeram 20 anos atrás. Não são as mesmas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Como que eu vivo uma vida cristã no contexto que eu estou? Claro que mudou. Nós não estamos olhando, dizendo que os tempos atuais não precisam ser levados em consideração. Mas os sofrimentos, as lutas, as dificuldades, as crises que o ser humano passa, desde o Éden até os dias de hoje, são as mesmas. Ou alguns que a gente tem escutado muito, tem falado, olha, o que eu preciso é ser feliz. Eu falo, ok, querido, onde nós encontramos isso na Bíblia? O Moair falou sobre 2.300 versículos que falam sobre finanças, posses. E sabe quantos falam sobre eu preciso ser feliz? Nenhum. A Bíblia ela é diferente, ela fala o seguinte: feliz é o homem que, bem-aventurado é o homem e a mulher que confia no Senhor, entrega seus caminhos ao Senhor. A felicidade em Deus é uma consequência, não é um alvo que nós buscamos. Eu levei 18, porque eu me converti com 18 anos, mas dos 16 aos 18 anos, com grandes lutas com Deus, porque eu sabia o que era a verdade. Mas eu não queria aceitar o Evangelho com medo do inferno. Eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou entregar minha vida para Jesus. Não, o não ir para o inferno é consequência de uma vida entregue a Jesus, mas não é o alvo a ser buscado. Ótica, sempre na história, a Bíblia sempre foi interpretada se olhando o que o autor está falando. O que o escritor, o que Esdras quis dizer. Isso aqui que foi escrito, o que eu posso entender disso aqui e aplicar nos meus dias hoje. Sempre foi assim. Depois de um período, essa outra ótica passou pelo texto. O texto foi combatido e se tirou o peso. Não, se chegou à conclusão que não é bem assim as Escrituras. E alguns já ficaram mais tranquilos, porque isso dava mais espaço para você pecar. Pescar não, né? Pescar é bom, né, Romeu? E hoje em dia se olha muito para o ouvinte. Ou talvez alguns anos atrás, eu tenho observado que devagarinho isso não deu muito certo, e agora igrejas que antes a gente viu que estavam com uma teologia meio longe dos caminhos, ou totalmente longe dos caminhos, estão voltando dizendo, nós fomos por esse caminho e não deu certo. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Não é olhar e dizer o que o povo precisa ouvir. Não, eu acho que é diferente. Por exemplo, existe um tema sobre aborto. Beleza, eu acho que é legal a gente ver o que as Escrituras falam para a gente aplicar hoje. Mas muitas vezes o povo precisa... Não, o povo precisa das Escrituras. Nós não precisamos de uma teologia latino-americana. Nós precisamos de uma teologia bíblica aplicada aos nossos dias. Igreja que é verdadeiramente igreja, ouve a palavra de Deus. O texto continua e ele diz que Esdras então prepara o seu coração e ele fala para buscar a lei do Senhor. Aquela ideia de estudar, de ter um momento de busca, de descobrir o que as Escrituras falam. Eu gosto dessa foto, né? O pessoal se debruçando, não sei exatamente se eram pergaminhos da palavra de Deus, mas a ideia de se debruçar, e tem um ali botando a mão na cabeça dizendo, o que está dizendo? O que isso muda para a minha vida? Como que eu posso? E tem criança na volta e tem mulher aprendendo, e a gente precisa então se debruçar sobre as Escrituras. João 10, 27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é que Deus fala conosco? Eu as conheço, Ele sabe exatamente como nós somos. E aí nós decidimos então seguir. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir da mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A necessidade que eu e você temos das Escrituras. Algumas sugestões práticas. Você tem o costume de fazer uma devocional diária,
de ler a sua Bíblia fora domingo, quando o pastor aqui incentiva a liderança? Você tem tirado um tempo todo dia para ler as Escrituras e dizer: Deus, o que está falando comigo? Orar especificamente pelo texto. O que isso aqui está dizendo? Como que eu posso aplicar isso na minha vida? Momento de solitude, diferente de solidão. Solidão nós não pedimos para estar nela. Solitude nós procuramos isso. Uns anos atrás o Daniel Reis compartilhou que tinha lá em cima no 5º andar, lá, eu não conheço tudo lá para cima, não sei aonde tinha uma cadeira plástica, alguém quis tirar, ele falou: não, deixa lá. De vez em quando eu me retiro para lá, né? Deixa celular, deixa telefone, nem sei se tinha celular naquela época, mas tem um tempo de solitude, no meio dessa corrida louca do nosso mundo. Uma outra maneira de você aprender da palavra de Deus, alguém que tem prestação de contas, alguém que possa lhe cobrar e dizer: ei, meu irmão, como é que está? Os homens têm feito muito isso aqui na quinta-feira. Você tem participado de um pequeno grupo? Se não, qual é o motivo? O que lhe impede de participar? Segundo, Esdras, então, depois de preparar o coração para buscar a lei do Senhor, o texto fala que ele vai cumprir, e para a cumprir. Igreja que é verdadeiramente igreja pratica a palavra de Deus, e a prática da palavra de Deus, ela precisa vir com exercício. Nós precisamos nos fortalecer e ser então luz no meio da escuridão. E nós vamos fazer isso quando nós temos a oportunidade de colocar em prática a palavra de Deus. Essa é a grande questão. Você conhece o que Tiago 1,22 fala, né? Tornai-vos, pois, praticantes, não apenas ouvintes. Quando eu me aproximo da palavra de Deus, eu escuto da palavra de Deus, eu estudo a palavra de Deus, eu fecho e eu vou embora, e a minha vida não muda nada a respeito. O texto de Tiago diz que eu estou enganando uma pessoa, e eu não estou enganando o pastor, eu não estou enganando a liderança. A pessoa que é enganada sou eu mesmo. Eu me engano quando eu não pratico as Escrituras. Salmo 119:11, também muito conhecido, né? Um texto que diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Queridos, como eu gostaria, eu confesso para vocês, de pegar a versão da revista atualizada, com letra grande, eu já estou precisando começar a letra grande, com comentários, com uma capa bem bonita, né? Brochura ou capa dura, seja o que for, aquela versão de Bíblia que eu mais gosto. Como eu gostaria de pegar o meu travesseiro, botar ele um pouco do lado, e eu colocaria essa Bíblia ali, com todos os comentários que ela tem de rodapé, eu iria colocar o travesseiro ali, e deitar a cabeça no travesseiro, e sabe, ter uma noite de sono assim de upload, né? Das coisas das Escrituras entrar dentro da minha mente. Como eu gostaria que isso acontecesse, e que no dia seguinte eu acordasse e falava: puxa vida, que legal tudo que eu aprendi que está aqui dentro. E eu farei isso com uma outra versão na próxima noite, e depois com ótimos comentários e com livros. E seria tão bom a gente ter essa possibilidade aqui, né? De gênios, né? Como que pode uma cabeça tão pensante? Como eu olho para algumas situações e falo: cara, como que ele consegue? Como que ele consegue extrair isso das Escrituras? Como que ele consegue ter esse pensamento, lembrar disso, daquilo? Como eu queria não ser tão esquecido. Olho para os nomes de alguns de vocês, tem que ir lá criar coragem e dizer: me perdoe, eu esqueci seu nome. E parece que o tempo vai passando, e a gente às vezes, ou quando está cansado, esquece muitas coisas, mas não acontece assim. Ela vem com trabalho, com diligência. E eu acho que Deus é esperto, queridos, porque quando acontece isso, quando nós buscamos as Escrituras e temos a oportunidade de aplicar durante a semana, ou numa situação que nós estamos passando, como é legal de ver a palavra de Deus sendo colocada em prática. Umas sugestões práticas sobre isso: identificar o seu meio, onde você está vivendo, quem são as pessoas à sua volta, quais são as lutas que você tem tido nesse contexto. Estipular alguns alvos seus pessoais e cumprir. A palavra de Deus diz: é melhor não fazer um voto com o Senhor do que fazer e não cumprir. Andar com a turma de Jesus, né? Turma já não é mais uma expressão que o pessoal usa muito hoje em dia, né? Mas andar com a galerinha de Jesus aí, né?
se aproximar daqueles que professam a mesma fé. Eu dou mais uma sugestão. Você tem participado de um pequeno grupo aqui da igreja? Se não tem participado, qual é o motivo? O que lhe impede de participar? Alguns são verdadeiros, né? Não dá, eu trabalho, mas tem grupo que se reúne na quarta, tem grupo que se reúne na quinta, tem grupo que se reúne na sexta, tem grupo que se reúne no sábado. Hoje vamos ter um almoço com um dos grupos aqui. Em algum momento dá para você participar, deixo isso como sugestão prática. Por fim, terminando, Esdras, então o texto diz que ele prepara o seu coração para buscar a lei do Senhor, para colocar ela em prática, e agora ele vai ensinar a lei do Senhor. Então, igreja é uma igreja que ensina a palavra de Deus. Queridos, assim é a sensação que alguns seres humanos têm hoje em dia. Completamente sozinhos no mundo. Eu costumo escutar a Rádio Pampa, né? A gente vai para cá, Sertório, Assis Brasil, e vem para cá e vai para lá. E às vezes com as crianças ali, a gente escutando, e um senhor ali mais de idade falou que morou em São Paulo por alguns anos, ele falou: nunca me senti tão sozinho em São Paulo. Cercado, aí é uma questão de solidão, né? Cercado de pessoas e ao mesmo tempo nada. Na igreja local, no corpo de Cristo, é quando nós conseguimos sair um pouco dessa realidade que o inimigo quer que a gente viva, como se tudo estivesse bem e não está. É na igreja local que nós temos oportunidade de mostrar a alegria que nós temos, mesmo em meio às lutas e dificuldades. E é aqui que a gente tem a oportunidade de aprender e ver os riscos, os perigos que as pessoas que não conhecem a Deus têm passado. É na igreja local, é nessa convivência que nós temos. Esdras dispôs o coração então para ensinar a lei do Senhor. Nós vamos passar por esse texto, que o tempo já foi embora. O próprio Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho. Não um caminho, mas o caminho, a verdade e a vida. Sugestões práticas: ser um bom testemunho e testemunhar. Como é que você tem a oportunidade de testemunhar? Rapidamente, queridos, eu pensei em algumas coisas a respeito disso. Alguém falou uma vez: compra sempre no mesmo lugar. Vá comprar o seu pãozinho sempre na mesma padaria. Escolha qual é a padaria, se é um bom preço, se é um bom pão, talvez um pouquinho mais caro do que a outra. Compra no mesmo lugar, faça compras no mesmo lugar, tenha os mesmos fornecedores, porque você começa devagarinho a ter um relacionamento com eles. Uma outra questão que eu tenho uma dificuldade muito, estava conversando com o pastor Cássio quando a gente estava pescando esses dias lá no Prado, com flanelinha. Eu tinha uma birra com flanelinha e tenho ainda de vez em quando. Até que o pai de um amigo, uma vez, eu vi ele saindo do carro, o cara veio, eu já me travei. Ele falou: pois não, fulano, mas tu vai cuidar direitinho? Qual é teu nome? João, sei lá, era o nome do menino. E, poxa, então tá, então tu cuida mesmo. Quando voltou: ô João, tudo bom? Como é que tá? Bem cuidado, tá aqui um... Nós fomos numa outra parte da cidade e o flanelinha já conhecia ele. E ele chamou o flanelinha pelo nome, que não era João, era um outro nome. E nós fomos num restaurante e a menina veio atender, ele falou: o seu nome é? Ela falou: fulana de tal. Fulana, você pode, o que você sugere e tal? Obrigado, fulana. Fulana, você pode trazer mais? Chamar pelo nome. É interessante, as pessoas... Gente, alguém falou uma vez, quando você faz coisas boas, né? Coisas boas geram coisas boas. Nem sempre acontece isso. Nem sempre coisas boas geram coisas boas, mas quando a gente tem a oportunidade de testemunhar, começa nessas primeiras coisas. Quem sabe fazer uma viagem missionária, sei lá, talvez para o norte do Brasil. E termino deixando uma sugestão para você. Você já pensou de participar de um pequeno grupo? Se você não participa, qual é o motivo? Nós temos visitado algumas igrejas no interior do Pará, também na grande Belém, todas elas que têm ficado firmes e têm conseguido enfrentar bem os dias que nós estamos vivendo, todas elas têm reunião nos lares. Os nomes variam para muita coisa: Grupo Célula, Grupo Céu, GPS, que é GPS, né? Não falei errado, né? Esses dias eu fui visitar uma igreja e eles tinham um encontro que era
GGzão, de pequenos grupos. E aqui é grupos pequenos. E eu falei, o GPzão de vocês? Não, aí todo mundo riu, né? Não é GPzão, é PGzão. Eu me confundo com as palavras. O fato que era o quê? Um encontro desses grupos menores. E assim tem sido sistematicamente. Igrejas que têm quase que naufragado na fé, a gente percebe, gente, não é só esse o motivo, isso não é uma fórmula mágica. Participe de um pequeno grupo e você vai ter, seus problemas acabaram. Pelo contrário, mas é ali que você fortalece. Então, uma mente transformada, né, através da leitura das Escrituras, significa um coração transformado e as nossas atitudes serão transformadas também. Termino com esse texto de Atos 2:47, que o Senhor acrescentava a cada dia. Vamos baixar a cabeça.